Oi, oi, oi! Chegando para mais um dedinho de prosa, piquititica, né? E que seja uma prosa proveitosa, beleza? Gente, acabei de sentar aqui, o vizinho de frente tá chegando e olha os dogs. Que barbaridade, que prova! Ai, 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 ui, ui, ui. Caramba, meu, dá licença, né? E eles não vão se acalmar. Pior que não vão, né? Tem que parar. Pararam. Aleluia, né? Então vamos começar do começo, né? Se aproxegue, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal, né? Mari Bloomer. E vamos que vamos, né? Gratidão sempre ao Pai das Luzes, onde não há mudança e nem variação. Gratidão a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, que me acompanham aqui nessa nossa caminhada aqui no YouTube. Já há 3 anos, né? Vai fazer mês que vem, setembro, beleza? Então tá bom. Então se sentem, fiquem à vontade, né? Tomem um cafezinho, né? E vamos que vamos. Eu queria fazer hoje um comentário, né? Não é comentário, não é crítica, mas é assim, é um conteúdo para nossa prosa, beleza? Sobre 2 lives que eu assisti e acho que essa primeira eu vou falar, eu não assisti o ao vivo, tá? Eu não assisti no ao vivo, eu assisti no gravado. Foi uma live, eu não conhecia esse irmão, é Denis e a Shirley, né? A Shirley que já fez uma live lá no William, né? Dos States, né? Então, eu vou falar primeiro dessa live do Denis e da Shirley que eu assisti. E, e mais uma vez parabenizando, né? Parabenizando ela e ele, né? Que eu não conhecia, pela, pela coragem, né? Que eles estão tendo aqui no YouTube, no meio desse turbilhão, né? Dos críticos, das reformas, dos ismos e aquilo e aquele outro, né? E eles vêm nas lives, né? E contam das coisas que eles experienciaram dentro da denominação. E eu quero deixar bem claro aqui que eu creio nessas manifestações, eu creio nesses dons, eu creio nessas visões, tá? Eu creio em milagres e eu creio piamente que existem esses dons, que tem pessoas que realmente, né, têm esses dons desde a mais tenra idade. E eu, como na crítica, né, que eu tô do lado de cá, eu fico muito triste quando eu vejo a Shirley, né, o irmão Denis, contando e o chat, né, com kkkk. E é aquilo que ela sempre fala. Ela sempre fala isso. Se vocês não tiveram essa experiência, se vocês não vivenciaram isto, né? Eu não tenho culpa. Então, realmente, se vocês não vivenciaram, né? Vocês não creem.
E só quem vivenciou, né, que pode crer. Mas eu acredito que pelo menos ter respeito, né, seria de bom tom, né? Seria de bom tom. Eu já fiz um vídeo aqui e eu já falei sobre isso também, que quando eu era menina, né? Eu era menina, que eu ia na igreja, naqueles velhos tempos, né, que não se, a mãe não deixava ir no banheiro, não saía para beber água, e antes de começar o culto a gente tinha que ir para o banheiro, não tinha esse negócio de chupar bala, de levar brinquedinho, levar caneta, fazer desenhinho, não. Era naqueles, bom, eu tô falando, né, de 70 anos atrás, né, e eu via a aura, né, na cabeça, assim, de irmãos e de irmãs, quando levantavam para ir testemunhar. E eu falava assim para minha mãe, olha, esse tem. Sabe aquele quadro da Igreja Católica de Jesus Cristo, que tem aquele coraçãozão, né, vermelho aqui? E iluminado, né? E tem aquela coroa aqui, aquela aura, né? Eu via. E aí, quando não tinha, eu falava assim, ai mãe, olha, esse não tem. E a minha mãe, né, falava assim para a irmã que estava do lado, olha irmã, cada coisa que essa menina fala. E a irmã que estava do lado, provavelmente, que entendia melhores as coisas espirituais, falava assim, com muito amor, com muita compreensão. E se ela está vendo, irmã? Fique em paz. E se ela está vendo? Eu não ia inventar, gente. Eu não ia inventar. E depois de muitos anos eu ainda via muita coisa assim. Eu via a pessoa, às vezes, que passava e ao invés de ela estar com aquela luz, né, com aquela aura ao redor, eu já fiz vídeo aqui, eu já falei, eu via uma sombra marrom, era feio demais. Então, gente, se vocês não acreditam, vocês passam a acreditar e a respeitar, tá? Porque existe, tá? Nós somos matéria, alma e espírito. E tem pessoas que têm o dom da visão, que são sensitivas e que veem, tá? E vi muitas vezes, né? Aconteceu na minha família, de irmãos que vinham de longe, que profetizavam e que acontecia sim. É um dom. Não é para quem quer. Não está à venda. E vou dizer mais. Como a Shirley falou, a irmã Shirley, né? Eu falo porque nós somos... Eu sou mais velha que ela, né? Mas vamos falar a Shirley. A gente nem quer ter, não é bom ter, não. Vocês têm um pressentimento, você vê coisas e não é legal. De repente você tá assim, você vê, você escuta, vem o pensamento, tá? Tem pessoas que faz bom uso, tem pessoas que não, né? E tem pessoas que usam indevidamente, né? Para se sobressair, para se aparecer. Gente, a gente sabe, é ser humano, né? Então eu creio e respeito, tá? Eu creio piamente. Tá? Antes tinha muito mais irmãos, muito mais irmãs espirituais, né? Mas hoje, né? Não vamos voltar àquela, né? Aquela tecla, né? Que as coisas hoje estão bem mudadas, né? Mas ainda existe sim.
E aí, né, em contraponto, eu estava assistindo, né, ao Demolidor, né? Vou chamar ele de O Demolidor. O Caminho de Damasco, o Fernando, né? O Fernando e o Felipe, né? Numa live, acho que é na hora do almoço, almoço com palavra, uma coisa assim. E eu gosto de assistir. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu acho que todos têm alguma coisa para nos ensinar e para nos acrescentar. Se a pessoa está certa ou errado, aí a gente tem que ter, né, a temperança, o discernimento para, né? Então eu estava vendo, depois, né, do Denis e da Shirley, eu estava vendo o Fernando e o Felipe, né? Dois homens jovens, né? Com muita sede eu percebo, eu falo sempre aqui, né? A denominação está perdendo pessoas incríveis, buscadoras, talentosas, né? Que de uma forma ou de outra, né? Ficaram anos e anos ali naquela mesmice, naquelas coisas. E numa certa hora, né? O Fernando disse que a denominação, né, em questão, a minha ex e a de vocês também, ela quer, e eu concordei com ele, ela quer que os fiéis, né, os frequentadores vejam, aliás, fiquem com suas carroças velhas, enquanto elas observam nas garagens dos outros, né, um carrão. Ele ainda falou lá uma Mercedes G, não sei das quantas, mas aí já também é muito top, né? Vamos falar depois da carroça, né? Um carrinho assim, né? Bonitinho, zerinho, tá? E eu concordei plenamente com ele. Tem denominações, e principalmente essa. Elas querem que você seja um eterno analfabeto, como se você ficasse sempre no primeiro ano, no A, E, I, O, U, no leitinho que Paulo, o apóstolo, se referia. Não tem interesse que vocês cresçam, que vocês aprendam, e eles usam como exatamente esta fala, eu concordei. Eles falam, né, que ele imita, né? Porque eles não estão ainda preparados para alguma coisa mais forte, eles precisam, né? Como se referindo, como se todo mundo fosse, sim, sabe, babão, retardado, que não tivesse discernimento, que não tivesse inteligência, né? E é isto, e é por causa disso, né, que eu estou aqui nesta plataforma, com o meu pouquinho, com a minha porção maravilhosa e abençoada, falando sempre, estando sempre do lado da crítica. Por quê? Porque na cabeça deles, eles acham que é como aquela mãe que tem medo de soltar o filho e a filha para o mundo, né? Que ela quer sempre ficar com as asas ali, debaixo das asas dela, do poder pátrio dela, porque ela acha que longe dos olhos dela, longe do cerceamento dela, aquela cria vai se perder. Ela não confia na educação, na preparação daquele ser, então ela acha que ela é a única no mundo verdadeira, poderosa, protetora, que vai poder livrar aquele filho, aquela filha das coisas terríveis do mundo. Então, as denominações, principalmente
essas 2 ou 3 aí, né? Dos usos e costumes, que não pode isso, não pode aquilo. Elas querem que você permaneça ali. Os mais espertos, os que têm poder aquisitivo, os que podem sair debaixo daquele jugo, aqueles que já têm um certo entendimento, que já alcançou né? Vamos falar assim da geração, né, de hoje, né, do Fernando e do Felipe, né? Que já fizeram uma faculdade, têm profissões liberais, viajam, conhecem o mundo, teve acesso a muitas coisas, já não se submetem mais a esses jargões, aquela voz impostada, aquele medo. Tá dando para entender, né? Então, vai sobrar só quem, né? Realmente esta geração que seria a minha. E eu me considero uma maravilha, porque eu tinha que estar lá, debaixo do medo, debaixo das pregações, debaixo daquelas coisas. E eu, bati minhas asas e voei, certo? Porque se foi bom durante um tempo, foi muito bom, né? Já não é mais, né? Já não é mais. E teve uma outra parte também que eu também achei interessante e já aconteceu comigo. Ele disse que foi fazer o Fernando, o Demolidor, que ele foi fazer uma viagem, acho que para o norte de Minas, e com um irmão que era diácono, e o irmão tinha uma Hilux, né? Uma caminhonete top de linha, né? E ele e mais alguns outros jovens, né? Como ele mesmo disse, eles foram bem arrumadinhos, bem engomadinhos, né? Como manda o figurino de lá, né? Eles sempre falam isso. Esse povo zeloso e de boas obras, eles sempre falam que é aqui, na plástica, na matéria, né? E tem que estar sempre emperdigadinho, sempre bonitinho, cabelinho cortado, não tem posses, mas tem que ter um bom terno, um bom sapato, né? Então ele disse, e o dono da caminhonete, que era um diácono, ele era um irmão assim, né? Que estava assim, não diria mal arrumado, mas estava assim normal, com uma camiseta, né? E o irmão veio dirigindo, né? E quando chegaram no tal lugar, era um outro irmão que estava dirigindo. E o dono da Hilux estava atrás, como um passageiro, um carona. E aí, né, o profeta, né, que os recepcionou, na hora das profetadas, das orações, começou, gente, começou a profetizar pro dono da Hilux, né? Porque ele não estava, né, com aquela, né, era por certo um irmão, como se deve ser, né? Você pode ter uma Hilux, você pode ter uma Mercedes, você pode ter uma Porsche, você pode ter o que for, mas você não precisa de entrar, né, que nem os MCs da vida, né? Os MCs da vida, né, saem das favelas e depois eles se apresentam, né? Com os cordões de ouro, com as pulseiras, com o anel em cada dedo, né? Por quê? Porque eles acreditam, né, que está ali, né, naquelas joias, né? O poder deles, eles não têm outra coisa para ostentar, né? Então ele começou a profetizar para o irmão, né? O dono da Hilux, o que era o dono da bufunfa, né? Que ele ia ter isso, que ele ia ter aquilo, ia ter aquilo e aquele outro, né? E então eu tô nesta prosa falando realmente que existe o dom, eu creio, mas que existe também os equivocados, né? Já aconteceu muito
aqui na minha casa, na época que eu tinha meu pai, né, que já estava bem doentinho, e que vinham os profetas e que falavam, e porque ele vai ainda, coitadinho, já não se alimentava mais, já estava assim, né, por uma questão de dias, né? E eles, né? Por quê? Porque eles querem, né? Falar alguma coisa, falar, né? Sei lá, te dar uma palavra de estímulo, né? De conforto, né? E acabam, né? E eu o tempo todo Deus colocava no meu coração, né? E por aí vai, né? Tem tanta coisa para a gente falar, né? Então, já tá 20 minutos, né? Então eu quis fazer essa comparação, né? Dos verdadeiros dons e dos falsos profetas. Como tem. E, e depois ainda também falando, né? Do Demolidor, né? O Fernando. E ele também falou uma coisa que eu achei. Ele falou bastante coisas hoje, bastante sensatas, né? Que é muito fácil os profetas irem nas casas e profetizar. Da maneira que você vê como o irmão te recebe, a irmã te recebe, quando chega um jovem ou como chega a jovem, como eles estão, é tão fácil, né, a leitura, né? E é verdade, muito fácil de ver. Tem tantas histórias, né? Só quem foi, né, nos grupos, né, de visita, que acompanhou, né, os profetas, os profetinhas e os profetões, né, é que tem essas histórias para contar. Profundas, verdadeiras e outras apenas uma para preencher assim, né? Talvez nem façam de má fé, né, para confortar a casa, deixar ali uma palavra amiga, né? É por aí, tá bom, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.